Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos mergulhar em uma das cartas mais intensas, pessoais e decisivas de todo o Novo Testamento, o livro de Gálatas. Antes que esta carta comece, é necessário voltar ao cenário real em que ela surgiu. O mundo do primeiro século estava sob o domínio consolidado do Império Romano. As estradas pavimentadas ligavam a Ásia Menor ao Mediterrâneo, o comércio cruzava regiões culturalmente distintas, e as cidades eram centros de intercâmbio intelectual e religioso. A chamada Pax Romana garantiu relativa estabilidade política, mas também intensificou o controle imperial. Imperadores como Tibério e, posteriormente, Cláudio e Nero governavam vastos territórios onde diferentes povos mantinham suas tradições sob supervisão romana. A religião oficial misturava culto imperial, divindades locais e práticas sincréticas. Nesse contexto, o judaísmo possuía status legal especial, sendo reconhecido como religião antiga, com sinagogas espalhadas por diversas cidades da diáspora. A região da Galácia situava-se no coração da Ásia Menor, atual Turquia Central. Originalmente habitada por povos celtas que migraram séculos antes de Cristo, tornou-se província romana no século I a.C. Suas cidades principais, como Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, eram centros administrativos e culturais. A população era mista, gentios helenizados, romanos estabelecidos e comunidades judaicas ativas. A convivência entre tradições pagãs e judaicas criava um ambiente religioso plural e por vezes tenso. O autor desta carta é identificado logo no início: Paulo, apóstolo. Diferente de outras cartas, onde inicia com ações de graças prolongadas, aqui sua introdução é direta e carregada de autoridade. A tradição cristã mais antiga, preservada por escritores do século II como Irineu e Tertuliano, sempre atribuiu a carta a Paulo sem contestação significativa. A linguagem, o estilo argumentativo, a autobiografia detalhada e o tom urgente confirmam a autoria paulina. A data provável de composição situa-se entre os anos 48 e 55 d.C., dependendo da teoria adotada sobre o destino da carta, se direcionada às igrejas da Galácia do Sul, fundadas durante a primeira viagem missionária, ou à região norte tradicional. Muitos indícios apontam para uma data relativamente precoce, possivelmente antes do Concílio de Jerusalém narrado em Atos 15, ou pouco depois dele. Essa proximidade histórica com os primeiros debates sobre a lei mosaica torna a carta uma das mais decisivas do Novo Testamento. As circunstâncias da escrita revelam tensão real. Após a fundação das igrejas na região, mestres vindos de contexto judaico passaram a ensinar que os cristãos gentios deveriam adotar práticas da lei mosaica, especialmente a circuncisão, como complemento necessário à fé em Cristo. Isso não era mera diferença de opinião, tratava-se da definição do próprio Evangelho. A carta nasce como resposta urgente a essa crise. O público-alvo original eram comunidades compostas majoritariamente por gentios convertidos do paganismo, que haviam recebido o Evangelho diretamente de Paulo. Eles haviam abandonado cultos idolátricos para seguir a mensagem de Cristo, mas agora enfrentavam pressão para incorporar práticas judaicas como requisito de salvação. A tensão não era apenas teológica, mas identitária. O propósito principal da carta é defender a autenticidade do Evangelho pregado por Paulo e afirmar que a justificação vem pela fé em Cristo, não pelas obras da lei. Trata-se de um texto apologético e pastoral ao mesmo tempo. A carta também estabelece fundamentos para a compreensão da liberdade cristã e da obra do Espírito. Literariamente, Gálatas é uma epístola argumentativa com forte carga retórica. Sua estrutura combina defesa autobiográfica, argumentação teológica baseada nas escrituras hebraicas e aplicação prática. O tom é mais direto e confrontacional do que em outras cartas paulinas, revelando a gravidade da situação, o que torna esta obra única
Dentro da Bíblia, é seu caráter de confronto direto sobre o núcleo do Evangelho. Aqui, Paulo não apenas ensina, ele defende, corrige e redefine os limites da fé cristã nascente. Gálatas se torna, ao longo da história, referência central para debates sobre graça, lei, liberdade e identidade cristã. É nesse cenário, de tensão cultural, debate teológico e expansão missionária, que a narrativa da carta começa. Ao longo deste documentário bíblico, você vai entender como uma crise nas primeiras comunidades cristãs quase alterou o rumo da fé nascente. Vamos explorar o confronto entre graça e lei, o momento em que Paulo enfrenta até mesmo líderes reconhecidos, a defesa da justificação pela fé, a alegoria surpreendente de Sara e Agar, e a famosa descrição do fruto do Espírito. Mas há algo ainda mais profundo nesta carta. Ela revela o momento em que o cristianismo precisou definir sua própria identidade. E um dos pontos mais decisivos dessa definição aparece nos blocos finais desta jornada. Hoje, vamos percorrer Gálatas em ordem, acompanhando sua progressão argumentativa, entendendo seu contexto, seus personagens, suas tensões e sua estrutura interna. E para que você saiba exatamente como essa jornada vai acontecer, aqui está o mapa do nosso caminho. Mapa do vídeo. Bloco 1 de 7. A autoridade do apóstolo e o problema do outro evangelho. Bloco 2 de 7. A autobiografia de Paulo e o encontro em Jerusalém. Bloco 3 de 7. Justificação pela fé. O argumento central. Bloco 4 de 7. Abraão, promessa e lei. A linha histórica. Bloco 5 de 7. A alegoria de Sara e Agar. Bloco 6 de 7. Liberdade cristã e vida no Espírito. Bloco 7 de 7. Conclusões finais e a assinatura pessoal de Paulo. Ao longo desses blocos, vamos acompanhar como a carta se move da defesa pessoal para a construção teológica e, finalmente, para as implicações práticas. Agora, a história começa. Bloco 1 de 7. A autoridade do apóstolo e o outro evangelho. A carta inicia de forma abrupta. Nos primeiros versículos do capítulo 1, Paulo já estabelece sua autoridade. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Esse detalhe é central. Ele não está apenas se apresentando, está respondendo a questionamentos sobre a legitimidade de seu ministério. Ao afirmar que sua comissão veio diretamente de Cristo, ele prepara o terreno para a defesa que virá. Em seguida, algo incomum acontece. Não há longa ação de graças. Diferente de Romanos ou Coríntios, aqui, Paulo passa rapidamente a repreensão. Ele declara estar admirado que os Gálatas estejam se afastando daquele que os chamou pela graça para seguir outro evangelho. A expressão não sugere mera variação, mas distorção. O termo usado indica mudança de posição, quase deserção. Nos versículos seguintes, ele reforça que não existe outro evangelho legítimo. Mesmo que um anjo do céu anunciasse mensagem diferente, seria anátema. A repetição enfática da maldição demonstra a gravidade da situação. Esse trecho revela não apenas zelo doutrinário, mas consciência de que a essência da fé estava sendo comprometida. Ao final do primeiro bloco do capítulo 1, Paulo introduz a defesa autobiográfica que se estenderá pelos capítulos seguintes. Ele afirma que o evangelho que pregou não o recebeu de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Esse argumento prepara o leitor para a narrativa de sua conversão e dos anos subsequentes. Aqui termina o primeiro grande movimento da carta, a apresentação da crise e a afirmação da autoridade apostólica. Vimos neste bloco como a carta começa com urgência, autoridade e confronto direto. No próximo bloco, entraremos na autobiografia detalhada de Paulo e no encontro decisivo em Jerusalém. Um momento que definirá o rumo da discussão. Bloco 2 de 7. A autobiografia de Paulo e o encontro em Jerusalém.
No final do primeiro bloco, Paulo havia afirmado que o evangelho que pregava não vinha de tradição humana, mas de revelação direta. Agora, a partir da metade do capítulo 1 e avançando pelo capítulo 2, ele constrói cuidadosamente sua defesa histórica. O objetivo não é contar sua vida por vaidade, mas provar a independência e a legitimidade de sua mensagem. Ele começa relembrando seu passado no judaísmo. Afirma que perseguia intensamente a Igreja de Deus e a assolava. Esse detalhe não é retórico. Ele menciona seu zelo pelas tradições dos pais, seu avanço além de muitos contemporâneos e seu comprometimento com o sistema farisaico. O contraste é intencional. A transformação que ocorreu não foi resultado de convencimento gradual, mas de intervenção divina. Ele declara que Deus o separou desde o ventre e o chamou pela graça para revelar seu Filho nele, a fim de que o anunciasse entre os gentios. Um detalhe importante aparece logo em seguida. Após sua conversão, ele não subiu imediatamente a Jerusalém para consultar os apóstolos anteriores. Em vez disso, retirou-se para a Arábia e depois voltou a Damasco. Esse período, pouco descrito em Atos, indica um tempo de formação e consolidação da revelação recebida. A ênfase aqui é clara. Sua mensagem não foi moldada por instrução apostólica inicial. Somente 3 anos depois ele sobe a Jerusalém para visitar Cefas, permanecendo 15 dias, e vê também Tiago, o irmão do Senhor. A brevidade da visita reforça seu argumento. Ele não foi treinado pelos apóstolos, seu contato foi limitado. Em seguida, ele menciona ter ido para as regiões da Síria e da Cilícia, permanecendo pessoalmente desconhecido das igrejas da Judéia, que apenas ouviam dizer que o antigo perseguidor agora pregava a fé que antes destruía. Avançando para o capítulo 2, Paulo descreve uma nova ida a Jerusalém, desta vez 14 anos depois, levando consigo Barnabé e Tito. O detalhe da presença de Tito é crucial. Tito era grego e não foi compelido a circuncidar-se. Isso serve como evidência prática de que os líderes reconhecidos não impuseram a lei mosaica aos gentios convertidos. Ele menciona que subiu por causa de uma revelação e expôs o evangelho que pregava entre os gentios aos que eram considerados colunas: Tiago, Cefas e João. O encontro não resultou em correção, mas em reconhecimento. Eles perceberam a graça que lhe fora concedida e estenderam a destra de comunhão, concordando que Paulo seguiria para os gentios, enquanto eles permaneceriam focados nos circuncisos. Outro detalhe significativo é a frase: "Nada me acrescentaram". Paulo quer deixar claro que seu evangelho não precisou de ajustes. O único pedido feito foi que se lembrassem dos pobres, algo que ele já estava empenhado em fazer. Isso demonstra unidade prática, apesar das diferenças de missão. Mas o episódio mais dramático do bloco ocorre em Antioquia. Paulo relata que, quando Cefas veio à cidade, inicialmente comia com os gentios. Porém, quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele se afastou por temor dos da circuncisão. Esse comportamento influenciou até Barnabé. Paulo descreve que resistiu a Cefas face a face, porque era repreensível. Esse confronto não é mero conflito pessoal. Ele representa o ponto central da carta, a coerência do evangelho. Paulo argumenta que se Pedro, sendo judeu, vivia como gentio e não como judeu, não poderia exigir que os gentios vivessem como judeus. A lógica leva à declaração fundamental: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Aqui, o argumento histórico se transforma em teológico. A autobiografia não é isolada. Ela prepara o terreno para o princípio da justificação pela fé. Paulo explica que, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A morte de Cristo é apresentada como incompatível com qualquer sistema que exija observância legal como meio de justificação. O capítulo termina com uma das declarações mais conhecidas da carta: "Já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. O contexto, porém, é jurídico e teológico. Trata-se da identificação com Cristo em sua morte, rompendo com a antiga relação com a lei e inaugurando uma nova vida fundamentada na fé. Neste segundo bloco, vimos a construção histórica da autoridade apostólica, o reconhecimento em Jerusalém, a não imposição da circuncisão a Tito, o confronto com Pedro em Antioquia e a formulação inicial da doutrina da justificação pela fé. A narrativa saiu do testemunho pessoal e entrou no núcleo teológico. Até aqui, a carta revelou como o evangelho pregado por Paulo nasceu de revelação direta, foi reconhecido pelas lideranças de Jerusalém e foi defendido mesmo diante de pressão interna. Mas o que vem a seguir aprofunda ainda mais a argumentação. No próximo bloco, Paulo abandona a autobiografia e constrói, passo a passo, a base teológica da justificação pela fé, utilizando as próprias Escrituras para sustentar sua posição. Bloco 3 de 7. Justificação pela fé, o argumento central. Ao encerrar o confronto em Antioquia, Paulo já havia introduzido a frase que se tornaria o eixo teológico da carta. O ser humano não é justificado pelas obras da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, no capítulo 3, ele abandona a narrativa autobiográfica e dirige-se diretamente às igrejas da Galácia com um tom incisivo e argumentativo. O foco deixa de ser sua autoridade pessoal e passa a ser a coerência lógica da experiência dos próprios destinatários. Ele inicia com uma pergunta retórica forte. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? O verbo sugere encantamento ou ilusão, como se tivessem sido enfeitiçados. E em seguida lembra que Cristo foi exposto claramente entre eles como crucificado. A expressão indica que a pregação inicial foi vívida e centrada na cruz. O contraste é evidente. Se a mensagem original era a crucificação de Cristo, por que agora estão se voltando para outro fundamento? Paulo então formula uma série de perguntas estruturadas para conduzir o raciocínio. Receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A experiência inicial dos Gálatas inclui a recepção do Espírito Santo, manifestações de fé e transformação real. Ele apela à memória da comunidade, não a abstrações teóricas. O argumento é empírico e teológico ao mesmo tempo. A obra do Espírito entre eles não foi resultado de observância legal, mas da fé na mensagem ouvida. A progressão do raciocínio avança para Abraão. Paulo cita Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O patriarca é apresentado como paradigma da justificação anterior à lei mosaica. A cronologia é decisiva. A promessa precede a lei. Assim, os que são da fé são chamados filhos de Abraão. Essa redefinição de descendência desloca o centro da identidade do critério étnico para o critério da fé. Em seguida, Paulo cita Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé, e Deuteronômio 27:26, para mostrar que a lei exige obediência total. Ele constrói um contraste. Quem se apoia nas obras da lei está sob maldição, porque a lei exige cumprimento integral. Cristo, então, é apresentado como aquele que se fez maldição ao ser pendurado no madeiro, evocando Deuteronômio 21:23. O raciocínio é jurídico e redentivo. Cristo assume a maldição para que a bênção de Abraão alcance os gentios. Um detalhe estrutural importante é a repetição da palavra promessa. Paulo enfatiza que a herança não vem da lei, mas da promessa feita a Abraão e à sua descendência. Ele destaca que a promessa foi feita à sua descendência, singular, identificando-a com Cristo. Essa leitura messiânica conecta a narrativa patriarcal ao cumprimento cristológico. No meio do capítulo 3 surge a pergunta inevitável: qual, então, o propósito da lei? Paulo responde que ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente prometido.
Ele menciona que foi promulgada por meio de anjos e mediada por um mediador, introduzindo um contraste implícito com a promessa direta de Deus a Abraão. A lei é apresentada como provisória e funcional dentro de um plano maior. A metáfora seguinte descreve a lei como aio, tutor ou guardião, conduzindo até Cristo. O termo sugere supervisão temporária, não destino final. Com a vinda da fé, essa função pedagógica atinge seu limite. Agora, afirma Paulo, todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Ele menciona o batismo como momento de identificação com Cristo, usando a linguagem de revestimento. A culminação do capítulo é a declaração de unidade. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Todos são um em Cristo Jesus. Essa afirmação não elimina distinções sociais históricas, mas redefine o acesso à promessa. A identidade espiritual não depende de marcadores étnicos ou legais. Neste terceiro bloco, vimos como Paulo estruturou seu argumento em 4 movimentos: a experiência inicial dos Gálatas, o exemplo de Abraão, a função da lei dentro da história e a nova identidade em Cristo. Ele não rejeita a lei como parte da história de Israel, mas a posiciona como etapa provisória dentro de um plano maior centrado na promessa. Já percorremos a defesa da autoridade apostólica, o reconhecimento em Jerusalém e o confronto em Antioquia. Agora entendemos a base teológica da justificação pela fé e o lugar histórico da lei. Mas o argumento ainda não terminou. No próximo bloco, Paulo aprofundará a relação entre promessa e lei, usando imagens históricas e familiares para mostrar a transição da escravidão para a filiação. Bloco 4 de 7. Promessa, lei e a transição da escravidão para a filiação. Após estabelecer no capítulo 3 que a justificação vem pela fé e que a lei teve função temporária dentro do plano histórico, Paulo aprofunda seu argumento no capítulo 4, utilizando imagens jurídicas e familiares que eram familiares ao mundo greco-romano. Ele não abandona a lógica construída anteriormente. Ao contrário, a desenvolve, mostrando como a promessa precede e supera o regime da lei. Ele começa com uma analogia. O herdeiro, enquanto menor, em nada difere de um escravo, embora seja senhor de tudo. Está sujeito a tutores e administradores, até o tempo determinado pelo pai. Essa imagem é extraída do sistema romano de tutela, no qual o filho legítimo permanecia sob supervisão até atingir maturidade legal. Paulo aplica essa metáfora à história redentiva. Israel, sob a lei, estava como herdeiro ainda menor, aguardando o tempo estabelecido. Em seguida, ele introduz uma expressão central: plenitude do tempo. Quando chegou esse momento determinado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Cada elemento é significativo. O envio do filho indica iniciativa divina. O nascimento sob a lei demonstra a identificação com a condição histórica de Israel. O objetivo é redenção e adoção. O foco desloca-se do regime legal para a nova condição filial. Paulo acrescenta que, porque são filhos, Deus enviou aos corações o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai. A presença do espírito não é mero símbolo, é evidência da nova relação. A mudança não é apenas jurídica, mas relacional. O termo Abba preserva a forma aramaica, sugerindo intimidade e continuidade com a tradição judaica, agora ampliada aos gentios. Ele então aplica o argumento diretamente aos Gálatas. Antes, não conhecendo a Deus, serviam a deuses que por natureza não o eram. Agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, estão retornando a rudimentos fracos e pobres. A expressão retoma o vocabulário anterior sobre elementos básicos, indicando retorno a um sistema que não pode conceder herança plena. Ele menciona a observância de dias, meses, tempos e anos, sugerindo a adoção de calendário religioso específico. O tom torna-se pessoal.
Paulo expressa temor de ter trabalhado em vão entre eles. Ele apela: tornai-vos como eu, porque também eu me tornei como vós. Lembra que na primeira vez que lhes pregou o Evangelho, foi por causa de enfermidade física. Apesar da fraqueza, não o desprezaram, mas o receberam como anjo de Deus, como Cristo, Jesus. Essa recordação serve como contraste com a frieza atual. Ele questiona onde está agora aquela bem-aventurança inicial. Recorda que, se possível, teriam arrancado os próprios olhos para lhe dar. Essa referência pode indicar algum problema visual, mas o texto não detalha. O ponto central é a mudança de atitude. Tornou-se inimigo por dizer a verdade. Ele acusa os novos mestres de zelo não saudável, buscando afastá-los para que dependam deles. A transição final do capítulo introduz uma alegoria baseada em Gênesis. Paulo menciona Abraão tendo 2 filhos, um da escrava segundo a carne, outro da livre, mediante promessa. Ele identifica Agar com o Sinai, representando a Jerusalém atual, em escravidão com seus filhos. Sara representa a Jerusalém do alto, livre, mãe dos crentes. A interpretação é tipológica e histórica ao mesmo tempo, conectando narrativa patriarcal ao presente da comunidade. Ao citar Isaías 54:1, ele reforça a ideia de fecundidade da estéril, associando-a à promessa. O contraste é claro. Os Gálatas, como Isaque, são filhos da promessa. Assim como Ismael perseguiu Isaque, agora os que nascem segundo a carne perseguem os que nascem segundo o Espírito. A conclusão é contundente. Lança fora a escrava e seu filho. Não se trata de rejeição étnica, mas de rejeição ao regime da lei como fundamento de herança. Este quarto bloco percorreu 3 movimentos principais: a analogia do herdeiro menor sob tutela, a plenitude do tempo e a adoção filial, e a alegoria de Agar e Sara como representação histórica da transição da lei para a promessa. A progressão mostra que a história bíblica caminha da supervisão temporária para a maturidade da filiação. Já vimos a autoridade apostólica, o reconhecimento em Jerusalém, a justificação pela fé e a função provisória da lei. Agora, a narrativa se aproxima das implicações práticas dessa liberdade. No próximo bloco, Paulo passará da argumentação histórica e tipológica para a aplicação direta da liberdade cristã, introduzindo o contraste entre carne e espírito que moldará o restante da carta. Neste ponto da narrativa, tudo o que aconteceu até aqui começou a preparar o cenário para os acontecimentos mais decisivos de toda essa história. Os próximos eventos não apenas continuam essa jornada. Eles revelam o propósito completo por trás de tudo o que foi construído até agora. Se você está acompanhando até este momento, escreva Amém nos comentários. E se este estudo está ajudando você a entender melhor as Escrituras, inscreva-se no canal e deixe seu like. Agora prepare-se, porque o que acontece a seguir define tudo o que viria depois. Bloco 5 de 7. Liberdade cristã e o risco de voltar à escravidão. O capítulo 5 inicia com uma declaração que funciona como síntese e transição. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A frase não é poética, é estrutural. Ela conecta a alegoria anterior, que contrastou escravidão e promessa, com as implicações práticas da carta. A liberdade não é só conceito abstrato, mas condição adquirida por meio da obra de Cristo. O imperativo que segue reforça isso. Permaneçam firmes e não se submetam novamente a jugo de escravidão. Paulo retoma o tema da circuncisão com precisão jurídica. Ele afirma que, se alguém se deixa circuncidar como requisito de justificação, Cristo de nada aproveitará. O argumento não é contra o ato físico isolado, mas contra sua adoção como condição para a salvação. Ele declara que aquele que se circuncida torna-se devedor de cumprir toda a lei. O raciocínio é consistente com o que apresentou no capítulo 3. A lei exige obediência integral. Em seguida, ele formula uma frase densa:
Da graça decaístes, vós que procurais justificar-vos na lei. O contraste entre graça e lei é central. A busca por justificação legal rompe a coerência da fé. Paulo reafirma que, pelo Espírito, aguardam a esperança da justiça que provém da fé. Aqui, Espírito, fé e esperança aparecem interligados como dinâmica da nova vida. Outro elemento importante é a declaração de que, em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo amor. A identidade cristã não se baseia em marcadores étnicos ou rituais, mas na fé ativa. O amor surge como expressão prática dessa fé, preparando o terreno para as exortações éticas que virão. Paulo lembra que os Gálatas corriam bem. A metáfora atlética indica progresso inicial interrompido. Ele pergunta quem os impediu de obedecer à verdade. Afirma que tal persuasão não vem daquele que os chamou. A imagem do fermento que leveda toda a massa sugere que pequenas distorções podem contaminar a totalidade da comunidade. O tom torna-se novamente direto. Ele expressa confiança de que não terão outro parecer, mas também declara que aquele que os perturba sofrerá juízo. Ele menciona que, se ainda pregasse circuncisão, não seria perseguido. A ofensa da cruz é mencionada como motivo de oposição. A cruz elimina pretensões humanas de mérito. Há ainda uma frase intensa: Oxalá se mutilassem os que vos perturbam. A expressão revela o nível de tensão no debate. O contexto é de confronto sobre o núcleo do Evangelho, não questão periférica. A gravidade da linguagem reflete a importância do tema. A partir do versículo 13, o foco desloca-se para o uso correto da liberdade. A liberdade não é ocasião para a carne, mas oportunidade para servir uns aos outros pelo amor. Paulo cita Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, condensando a lei nesse princípio. O paradoxo é claro: a verdadeira liberdade cumpre a essência da lei por meio do amor. Ele alerta que, se mordem e devoram uns aos outros, podem destruir-se mutuamente. A metáfora sugere conflitos internos na comunidade. A solução apresentada é andar pelo Espírito. Surge então o contraste entre carne e espírito, apresentado como forças opostas. A carne representa inclinações humanas afastadas da direção divina. O espírito representa a nova orientação concedida por Deus. Paulo lista as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, idolatria, inimizades, ciúmes, dissensões, facções e outras práticas semelhantes. A lista combina pecados individuais e comunitários, mostrando que o problema não é apenas moral privado, mas ruptura relacional. Ele afirma que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em contraste, apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diferente da lista anterior, o termo fruto aparece no singular, indicando a unidade orgânica dessas virtudes. Contra tais coisas não há lei, reforçando que a vida no Espírito transcende o regime legal. Ele conclui afirmando que os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões. A linguagem remete à identificação com a morte de Cristo mencionada no capítulo 2. Se vivem pelo Espírito, devem também andar pelo Espírito. A exortação final do capítulo adverte contra a vanglória, provocação e inveja. Neste quinto bloco, percorremos o início do capítulo 5 e vimos 3 movimentos principais: a afirmação da liberdade adquirida em Cristo, o perigo de buscar justificação na circuncisão e a transição para a vida orientada pelo Espírito. A carta agora deixa para trás o debate histórico e entra nas implicações concretas da nova identidade. Já entendemos o conflito doutrinário, a função histórica da lei e a alegoria da promessa. Agora,
A narrativa caminha para as orientações finais que consolidam essa liberdade na prática comunitária. No próximo bloco, veremos como Paulo aplica esses princípios às relações dentro da comunidade e encerra a carta com advertências e marcas pessoais de autenticidade. Bloco 6 de 7. Vida comunitária, responsabilidade mútua e o princípio da semeadura. Após apresentar o contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito no final do capítulo 5, Paulo não encerra o tema no campo individual. No capítulo 6, ele desloca o foco para a dinâmica comunitária. A vida no Espírito não é apenas experiência interna, manifesta-se em relações concretas dentro da comunidade cristã. Ele inicia com uma situação prática. Se alguém for surpreendido em alguma falta, os espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. O verbo utilizado sugere reparação cuidadosa, como ajustar algo quebrado. A exortação inclui vigilância pessoal, para que o restaurador também não seja tentado. Assim, responsabilidade e humildade caminham juntas. Logo em seguida, ele apresenta um princípio que sintetiza a ética comunitária. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A expressão lei de Cristo conecta-se ao mandamento do amor já mencionado. O termo cargas sugere pesos difíceis de suportar isoladamente. A comunidade é retratada como espaço de auxílio mútuo, não competição. Paulo introduz então um contraste interessante. Cada um deve examinar suas próprias obras, pois cada um levará o seu próprio fardo. À primeira vista parece contraditório, mas o vocabulário distingue cargas compartilhadas e fardo pessoal de responsabilidade. A ética cristã combina solidariedade e prestação de contas individual. Ele acrescenta instruções sobre o sustento de quem ensina a palavra, indicando que os que são instruídos devem compartilhar bens com o instrutor. Esse detalhe revela a estrutura comunitária organizada, com funções reconhecidas e responsabilidade material. A partir do versículo 7, surge o princípio da semeadura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. A metáfora agrícola era familiar ao mundo antigo. Semeadura e colheita representam consequência inevitável. Quem semeia para a carne colherá corrupção. Quem semeia para o espírito colherá vida eterna. O argumento reforça a coerência entre conduta e destino. Ele exorta a não se cansarem de fazer o bem, pois a seu tempo colherão, se não desfalecerem. A perspectiva é temporal e escatológica. O tempo próprio indica a expectativa futura vinculada à perseverança. Em seguida, amplia a aplicação. Enquanto houver oportunidade, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A prioridade comunitária não exclui responsabilidade universal. Nos versículos finais, Paulo chama a atenção para sua própria caligrafia. Vede com que letras grandes vos escrevi de próprio punho. Esse detalhe pessoal pode indicar autenticidade e ênfase. Ele retorna ao tema da circuncisão, acusando os que a promovem de buscarem boa aparência na carne e evitarem perseguição pela cruz. A motivação atribuída é autopreservação social. Ele afirma que nem mesmo os que se circuncidam guardam a lei integralmente, mas desejam gloriar-se na carne alheia. Em contraste, declara: quanto a mim, jamais aconteça que eu me glorie, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz reaparece como centro da identidade cristã, eliminando qualquer fundamento de mérito humano. Ele reforça que nem circuncisão nem incircuncisão são coisa alguma, mas sim ser nova criatura. A expressão sintetiza o resultado da obra redentora. A identidade redefine-se não por rito, mas por transformação. Ele invoca paz e misericórdia sobre os que andarem conforme essa regra e sobre o Israel de Deus, expressão que tem sido debatida ao longo da história, mas que no contexto aponta para a comunidade moldada pela nova criação.
A carta encerra-se com uma referência às marcas que traz no corpo, marcas de Jesus. A expressão pode aludir às cicatrizes de perseguições mencionadas em outras cartas. Elas funcionam como selo de autenticidade apostólica. A bênção final menciona a graça do Senhor Jesus Cristo com o espírito dos destinatários, retornando ao tema inicial da graça ameaçada. Neste sexto bloco, percorremos o capítulo final da carta e vimos a aplicação prática da vida no Espírito, o princípio da responsabilidade comunitária, a metáfora da semeadura e a reafirmação da centralidade da cruz e da nova criação. A progressão mostra que a liberdade cristã não termina em debate doutrinário, mas se manifesta em relações restauradoras, perseverança e identidade redefinida. Já vimos o confronto inicial, a defesa autobiográfica, a argumentação teológica sobre fé e lei, a alegoria histórica e a afirmação da liberdade no espírito. No próximo bloco, reuniremos os fios finais da carta, observando sua estrutura completa, sua progressão interna e o significado duradouro dessa defesa do Evangelho dentro da história bíblica. Bloco 7 de 7. A assinatura final e o núcleo definitivo do Evangelho. Ao chegarmos ao encerramento da carta, não encontramos um capítulo longo separado apenas para despedidas formais. O final de Gálatas é compacto, mas concentrado. Ele reúne, em poucos versículos, os elementos que Paulo desenvolveu ao longo de toda a epístola. A crítica à motivação dos adversários, a centralidade da cruz, a redefinição de identidade e a marca pessoal do apóstolo. Nos versículos finais do capítulo 6, Paulo retoma o problema da circuncisão sob um novo ângulo, a motivação. Ele afirma que aqueles que desejam mostrar boa aparência na carne obrigam os gálatas a se circuncidarem para não serem perseguidos por causa da cruz. A questão não é apenas doutrinária, mas social e política. No mundo romano, o judaísmo possuía reconhecimento legal. Alinhar o cristianismo à circuncisão poderia reduzir tensões e perseguições. Paulo expõe esse pano de fundo implícito. Ele declara que nem mesmo os que promovem a circuncisão guardam a lei integralmente, mas desejam gloriar-se na carne dos outros. A linguagem remete à busca por prestígio religioso. Ao exigir marca física visível, poderiam apresentar números e influência. O contraste com a lógica da cruz é radical. Enquanto a cruz elimina a vanglória humana, a circuncisão imposta como requisito cria espaço para a exibição externa. É nesse ponto que Paulo formula uma das declarações mais densas da carta. Quanto a mim, jamais aconteça que eu me glorie, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, instrumento romano de execução reservado a criminosos e rebeldes, torna-se centro de identidade. Ele acrescenta que, por meio dela, o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. A linguagem indica ruptura de sistema de valores, não isolamento geográfico. O eixo da vida não é mais definido por categorias sociais ou rituais. Ele reafirma, em síntese final, que nem circuncisão nem incircuncisão tem valor, mas a nova criação. A expressão ecoa temas anteriores da carta: promessa superior à lei, filiação acima de escravidão, vida no espírito em lugar de obras da carne. A nova criação não é mera reforma ética, mas realidade inaugurada pela obra redentora. Paulo pronuncia paz e misericórdia sobre todos os que andarem conforme essa regra e sobre o Israel de Deus. A frase aparece como conclusão teológica e pastoral. A regra mencionada refere-se ao princípio da nova criação como critério de identidade. O termo Israel de Deus tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo da história, mas no contexto da carta, aponta para o povo definido pela promessa cumprida em Cristo. Ele encerra pedindo que ninguém mais o perturbe, pois traz no corpo as marcas de Jesus. A palavra marcas remete a cicatrizes ou estigmas físicos,
possivelmente resultado de açoites e perseguições narradas em outras cartas. Essas marcas funcionam como credenciais visíveis de fidelidade apostólica, em contraste com a marca da circuncisão exigida por seus oponentes. A bênção final retorna ao tema que abriu a carta: a graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A carta começou com espanto diante do abandono da graça e termina reafirmando-a como fundamento. O ciclo argumentativo se completa. Autoridade apostólica, defesa do Evangelho, explicação histórica da lei, alegoria da promessa, exortação à liberdade no espírito e reafirmação da nova criação. Se observarmos a estrutura geral de Gálatas, percebemos uma progressão clara. Os capítulos 1 e 2 concentram-se na defesa da origem e legitimidade do Evangelho pregado por Paulo. Os capítulos 3 e 4 constroem o argumento teológico baseado na história de Abraão, na função temporária da lei e na metáfora da filiação. Os capítulos 5 e 6 aplicam esses princípios à vida comunitária, culminando na reafirmação da cruz e da nova criação. Os eventos âncora que moldam a carta aparecem distribuídos ao longo dessa progressão. A denúncia do outro evangelho no capítulo 1. O encontro com as lideranças em Jerusalém no mínimo. Capítulo 2. A declaração de justificação pela fé no capítulo 3. A alegoria de Sara e Agar no capítulo 4. O contraste entre carne e espírito no capítulo 5 e a nova criação no capítulo 6. Cada um desses pontos sustenta o argumento central. Neste último bloco, reunimos as linhas finais da carta e observamos como Paulo encerra reafirmando a cruz como critério definitivo. A narrativa começou com urgência e confronto e termina com síntese e bênção. O evangelho defendido ao longo da carta permanece, fundamentado na graça, na fé e na nova criação inaugurada por Cristo. Assim, completa-se a jornada pelos 7 blocos de Gálatas, da crise inicial à afirmação final da nova identidade. Ao longo desta jornada, percorremos o contexto histórico da Galácia, a defesa apostólica de Paulo, o confronto em Antioquia, a formulação da justificação pela fé, a explicação da função temporária da lei, a alegoria da promessa, o chamado à liberdade no espírito e a afirmação da nova criação. Gálatas ocupa lugar decisivo dentro do conjunto bíblico porque registra o momento em que a fé cristã precisou definir seu núcleo. A salvação não se fundamenta na observância legal, mas na obra redentora de Cristo recebida pela fé. A carta revela como essa definição emergiu em meio a tensões reais, debates intensos e confrontos diretos. Sua singularidade está no tom urgente, na defesa autobiográfica detalhada e na construção teológica que conecta Abraão, a lei mosaica e a nova criação em Cristo. Ela demonstra que a história bíblica não é fragmentada, mas progressiva. Promessa, lei e cumprimento convergem para a cruz. Se esta jornada ajudou você a compreender melhor a estrutura, o contexto e a progressão de Gálatas, compartilhe este vídeo com alguém que também deseja aprofundar-se nas Escrituras. E deixe nos comentários qual parte da carta mais chamou sua atenção. A narrativa que começou sob tensão termina sob a palavra graça. A carta aos Gálatas começou com urgência. Ela nasceu em meio a tensão, debate e risco real de desvio. Comunidades recém-formadas estavam sendo pressionadas a redefinir o fundamento da fé. O que estava em jogo não era detalhe secundário. Era o próprio coração do Evangelho. Ao longo desta jornada, vimos Paulo defender sua autoridade apostólica, narrar sua própria transformação, confrontar líderes quando necessário e construir passo a passo o argumento da justificação pela fé. Vimos a promessa feita a Abraão antes da lei. Vimos a lei como tutor temporário. Vimos a alegoria de Sara e Agar revelar 2 caminhos históricos. Vimos a liberdade cristã confrontar o risco da escravidão.
E vimos, no fim, a cruz erguer-se como o único motivo legítimo de glória. Gálatas não é apenas uma carta antiga. É o registro do momento em que o cristianismo precisou afirmar que sua identidade não estava na circuncisão, nem em ritos, nem em distinções étnicas, mas na nova criação inaugurada por Cristo. A cruz redefiniu tudo. Ela rompeu com sistemas de mérito, desmontou hierarquias espirituais baseadas em desempenho e estabeleceu a graça como fundamento inegociável. E a carta termina como começou, com graça. Graça que chama, graça que sustenta, graça que define. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo o que você achou deste estudo. Qual parte mais chamou sua atenção? Houve algum trecho que trouxe uma nova compreensão? Se ficou alguma dúvida sobre Gálatas, escreva também nos comentários. Sua pergunta pode abrir caminho para novos estudos. Se essa mensagem foi importante para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender a profundidade dessa carta. Digite Amém nos comentários, se você gostou e acredita nessa verdade proclamada por Paulo. E mesmo que seja apenas uma palavra, deixe qualquer comentário. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Se você deseja apoiar este canal de forma mais direta, existe o botão Valeu Demais, que permite um apoio voluntário a este trabalho. Você também pode usar o recurso de destaque quando disponível, ajudando o conteúdo a alcançar mais pessoas. E se quiser caminhar conosco de maneira mais próxima, considere tornar-se membro do canal. Seu apoio contribui diretamente para que novos documentários bíblicos como este continuem sendo produzidos com profundidade e excelência. Que a graça que sustentou a Igreja da Galácia continue sustentando sua vida hoje. Que a cruz permaneça como centro. E que a nova criação seja a realidade que define seus passos. A paz e a graça do Senhor estejam com você.